gente, bom dia. Ai, a gente passa por cada uma nessa vida. Como é que vocês estão, gente? Como vocês podem ver, tá divertido aqui. Tava aqui nos meus pensamentos. E aí a gente tá no stream também, né? E aí a Beta tá me vendo lá no stream, né? E aí ela olhou assim, do tipo assim, quem tá... Olha só, já tá na hora de entrar na live. Ai, aí eu aqui devaneando aqui com os meus pensamentos. Ai, eu sou uma história mesmo. Vocês estão bem, gente? Graças a Deus, hoje a gente vai entrar no capítulo 7 de João. Aleluia e glória a Deus por isso. Ai, gente, eu rio de mim mesma. Vocês riem de vocês também? Ou vocês são rígidos e sérios? Ainda bem que eu dou risada de mim, né, irmã? Yeah. Eu me divirto comigo mesma. Verdade. Ah, que nós temos de risada ontem, porque ontem eu fui entregar um bolo do Voz de Yeshua lá, dos funcionais. E aí a Beta falou, então tu entrega, já que tu vai pra Estrela, que eu ia pra Estrela fazer um procedimento no meu rosto. E aí ela disse, então já aproveita e leva junto. Eu amei. Aí fui bem feliz de levar, né? Só que eu fui levar num lugar onde que, na minha cabeça, eu sempre falo com a pessoa, eu sempre entrego pra pessoa, eu sempre, né? Que é o trabalho dela. Cheguei lá na frente do trabalho, bem feliz. Aí, amiga, tô aqui. Aqui onde, diz ela? Falei aqui na frente do Sicredi. Amiga, tu não lembra no dia que eu sentei no teu sofá chorando porque eu tinha sido demitida, né? É que eu não trabalho mais no Sicredi. Digo, é verdade, tinha esquecido desse detalhe. Aí ela veio eu entregar no trabalho dela. Gente, eu tenho sério Essa amigo. é a Daiane, pra quem não Pra conhece. quem não conhece essa. E pior dessa vez, assim, a gente se diverte. Ai, ai. Bom dia, Vanice. Bom dia, Josiane. Bom dia. Elas não sabiam se elas riam, tipo assim, de preocupação, ou tipo assim, se elas riam debochando de mim, ou o quê, sabe? Ai, ai. Recadinhos pra hoje, irmã? Hoje não temos cozinha aberta. Semana que vem tem mais, segunda-feira. Nossos potinhos funcionais fizeram um sucesso ontem, né? Então, pessoal de lajeado aí, aproveitem quando tem na terça-feira, é o dia do potinho funcional. Então, bora fazer sua encomenda. Segunda-feira tem pão. Nós ainda não divulgamos o cardápio, mas fiquem atentos nas nossas redes sociais que a gente vai divulgar lá para vocês qual é que é o cardápio da semana que vem. Graças a Deus. Gente, eu comi ontem o potinho. Ai, vocês não têm noção, gente. Não tem noção. E assim, ó, foi rapidinho, assim, né? Tanto que no final veio um monte de gente querer e já não tinha mais. Uma delícia. Eu comi o de morango, mas tinha uma que, ó, fiquei sabendo que vai ter domingo. Vai ter que ter pra mim também. Um passarinho me contou que Tô vai me ter sentindo domingo. pressionada, gente, ao vivo aqui, ó, vocês são... Exato, que é pra ficar registrado, porque tá gravado e é ao vivo. Mas ontem eu provei também o brownie. Nossa, aquele bolinho de brownie tava top demais, Muito viu? bom, né? E eu cheguei em casa e eu ainda provei o pão de... De que é? Ah, Que o pão de não... aveia, que era mais De salgadinho, né? aveia. Muito bom também. Muito gostoso. Gergelim, essa. É, muito bom. Não, tá arrasando, gente. É, sobre... Nós temos uma novidade sobre a Story, que é a loja. É, nós vamos estar revelando essa semana. Acho que hoje a gente consegue, talvez, né, já subir, né, as novidades. Entre hoje e amanhã, É, eu já posso contar o que que é? Não, ainda não. Tá. Mas então vocês vão ter que entrar lá no site para olhar. Mas a gente vai ter um produto novo. Então, só um produto, tá? Que vai ser, assim, muito legal. E então vocês fiquem ligados também. E é algo assim, eu posso só falar do que tipo, pra, só uma palhinha. É, mas é legal porque é pra casa. E vai deixar a casa de vocês assim. Ai, sabe muito aquela legal. imagem subir o bom perfume? É, É tipo isso. deixa isso, deixa a incógnita aí pra vocês. Mas vai ser maravilhoso.
E, gente, hoje é dia 31, últimos dias, né, das inscrições do 10M, gente, do treinamento. Quem vai estar, tá, quem não vai estar, não vai estar, né? Como tudo nessa vida, né? Ou você embarca ou perde, né? E eu não creio que ele seja para todo mundo. Eu creio que o Espírito Santo mesmo que vai conduzir, assim, se você sentir no teu espírito, né? Que esse treinamento é para você. Deus falou muito conosco sobre isso, justamente porque um treinamento meu ali da Beta ali normalmente era 2.000, 5.000 reais, né? E esse treinamento, gente, para vocês terem uma ideia, ele é R$ 247 e são 10 semanas de treinamento. 10 semanas de treinamento, R$ 247. Ele é simbólico, então a gente só não pode dizer que ele é gratuito porque tem que pagar alguma coisa. Mas o valor dá para fazer em 10 vezes de R$ 27, né? Então é um cafezinho, assim, por por dia. mês ali que tu vai deixar de tomar para poder estar 10 semanas com a gente, se aprofundando nos mandamentos do Senhor. Porque é através dos mandamentos, gente, que tudo acontece, né? Ou acontece ou também não acontece. Então, muito talvez do que tu ainda não está vivendo com o Senhor, muito do que ainda tu não está vivendo na presença de Deus, ou até mesmo na tua própria vida, né? Vocês vão ver que está relacionado, a gente vai falar muito das três estruturas que nós somos e temos: mente, corpo, e a alma, né? Aliás, a alma que está ali, o corpo e as emoções, o espírito e o corpo, né? Mas como que isso tudo. Ontem a gente falou muito nisso, né? A galera lá falou muito sobre o equilíbrio disso. E os mandamentos, eles estão totalmente envoltos sobre isso. Os mandamentos têm ligação direta em tudo que foi falado ontem, tudo que envolve o equilíbrio. Porque Deus, ele deixou uma carta de amor onde traria para nós esse equilíbrio. Só que vocês percebem que muitas vezes a gente não consegue ter esse equilíbrio. Então, preparem-se, porque vai ser tremendo. Mais alguma coisa? Para hoje é isso. É o que começa hoje. Uhum. Então vamos orar, gente. Vamos orar para começar bem esse nosso dia. Já vamos convidar o Espírito Santo para estar livremente aqui na nossa presença, fazendo tudo o que ele tiver que fazer, tudo o que ele sentir de fazer. Esteja livre aqui, Espírito Santo, nós te pedimos uma porção dobrada da tua presença. Nós clamamos, te chamamos, te convidamos para que o teu Espírito doce alcance os nossos corações, alcance a nossa mente, que traga revelação, em nome de Jesus, que o céu se rasgue, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor de cada casa conectada com essa live, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus também, Pai, ilumina, Senhor, como uma candeia, né, os nossos olhos, que todas as cascas, os véus que impedem de alcançarmos aquilo que realmente a palavra significa, representa, e no mais alto da profundidade dela, né? Que através desse candelabro que és tu, Senhor, nós possamos iluminar essas palavras e trazer elas vivas, né, no nosso coração, para que sejam sementes, não que se percam no caminho, mas sementes que criem raízes e que essas raízes elas possam gerar frutos em ação, em ações de graça, né? Então, Deus, nós já te agradecemos por tudo que tu vai fazer aqui, porque nós cremos, Senhor, que ninguém que é exposto na palavra lá continua sendo igual. Então, nós já te agradecemos pela transformação desse dia, pela transformação que essa leitura vai nos trazer, Pai. E que tudo aquilo que nós formos fazer nesse dia seja para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai, porque santo és tu, poderoso, majestoso e glorioso Deus. Obrigada, Pai, porque eu já sinto a tua presença, Senhor. Obrigado pela tua doçura, obrigada pela tua alegria, pelo teu astral, pela diversão que é viver contigo. Obrigada pela visão, que tu sempre tem uma visão boa para nos ofertar, para nos oferecer, para nos ensinar. Obrigada por transformar, Senhor, a nossa mentalidade, a nossa alma, as nossas emoções.
Obrigado por nos lapidar, Senhor, e conhecermos cada vez mais de Ti, da Tua soberania, da Tua amorosidade, do Teu cuidado, do Teu carinho, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. Amém. Ai, Deus é maravilhoso. Vamos lá, então, no 7. Jesus vai à festa das cabanas. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuraram tirar-lhe a vida. Eles estavam já perseguindo ele, né? Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Olha, já esgoto a pressão já no Senhor Jesus, como se fosse que ele não sabia qual era o horário dele aparecer ou não, né? Mas enfim, já tava botando a pressãozinha. Parece eu aqui botando a pressão para a irmãzinha fazer os potinhos funcionar. Então eles já estavam lá botando pressão, não, tu tem que ir aparecer, tu tem que fazer milagre, porque senão eles não vão te reconhecer, eles não confiavam também no poder do Espírito. E eu testifico aqui para vocês que a gente não precisa fazer força nenhuma, porque é ele que faz absolutamente tudo. Eu não reconheci o Espírito, eu não testifiquei o Espírito, eu não reconheci Jesus por mim mesma. Somente pelo Senhor mesmo. Ele é quem faz. Ele faz tudo. E ele é perfeito e ele tem o tempo certo e exato. Amém? Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Viu? Eles estavam já falando isso daí porque eles não conseguiam acreditar neles. Imagina se criar com ele, né? Tinham vários tipos de pensamentos, julgamentos, né? Porque eram movidos também pela racionalidade e não conseguiam acreditar nele. Não conseguiam testificar no Espírito. Lá no 6. Então Jesus lhes disse: Para mim, ainda não chegou o tempo certo. Ele tá se posicionando. E quantas vezes eu quero dizer para ti sobre isso? Quantas vezes não chegou a tua hora, não é o teu momento, tu não quer fazer, não é a tua hora, tu não quer aquilo ali. E tu acaba dizendo um sim para agradar alguém. E acaba ou antecipando algo que não era para ser naquele tempo, né? Por uma ansiedade gerada pelo externo, pelas pessoas, né? Dos potinhos funcionais. Ai, então eu vou ligeiro fazer porque estão E aí acaba se estribuchando, né, estatefando por conta de uma coisa que tu simplesmente podia dizer, olha, não é o meu tempo, não vou fazer no domingo e tá tudo bem. Né? A gente precisa se posicionar dentro do nosso tempo. Olha, isso aqui eu ainda não consigo mudar. Teve uma vez que minha filha ela veio me falar do negócio que estava incomodando ela. Eu falei, olha, minha filha, eu ainda não sei fazer isso. Eu entendi esse teu ponto. Eu vou olhar para isso, mas eu não posso te garantir que amanhã eu vou acordar outra pessoa. Então, eu tenho um tempo, um processo agora a ser lapidado para que eu alcance isso que tu tá me falando. Faz sentido para mim. Eu quero te agradar nesse ponto. Eu quero fazer isso para ti. Mas assim, vai ser no meu tempo, vai ser de acordo com as capacidades que eu tenho. Ou que o Espírito Santo, que é poderoso, né? Ele que faça se for da vontade dele do dia para noite, porque ele sim pode fazer do dia para noite, tá? Então a gente precisa também ser sutil para ouvir também a voz do Espírito Santo, se aquilo ali é no nosso tempo ou não. Então, o Senhor Jesus, ele obedecia ao Espírito Santo de Deus. Então, ele sabia o tempo perfeito dele, de aparecer, de não aparecer, de fazer milagre, de não fazer milagre. Ele sabia. E quantas vezes a gente quer ser usado num tempo que não é de Deus? Deus não nos chamou. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Teve um domingo agora, normalmente a gente faz o apelo e a gente vai lá orar. Os carismáticos vão lá orar. E a parte da intercessão da igreja. Só que teve um dia que, sabe quando tu tá assim, esgotada? Eu não tava aquele dia para orar. Eu não tava naquele dia para transbordar. Então, imagina, pode ser que se o Espírito Santo tivesse me falado, vai e ora, com certeza eu iria. Até porque isso já aconteceu. Eu chegar super cansada na igreja e o Espírito Santo falar, sim, tu vai ser usada hoje, sim. E amém, glórias a Deus. Não é sobre o cansaço, mas sobre a direção divina.
de é o meu momento, não é o momento. Teve momentos que eu pensei, não, hoje é o dia de eu ficar na minha cadeirinha e não orar por ninguém, não entregar nada pra ninguém, porque é isso. E o Espírito testifica que é na cadeirinha que eu fico. Então a gente precisa ter essa sutileza, sabe? De saber o nosso tempo. Qual que é o meu tempo? De amadurecer, de lapidar, de fazer, de não fazer. Saber dizer sim, saber dizer não, equilibrar, tá? Então aqui, Jesus maravilhoso, né? Para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. Porque não tem discernimento, porque não tem direção, porque não ouve a palavra do Senhor. Quantas vezes, quando eu escuto a palavra de Deus, eu penso, meu Deus, sério, Senhor? Porque não é pelo nosso conhecimento, é pela soberania de quem é Deus. Ele está vendo o que nós não vemos. Ele alcança o que nós não alcançamos. Então, quem somos nós? Tem cada coisa que eu digo assim, meu Deus. Tem certeza, Senhor? A gente ainda tem a ousadia de pedir para ele se ele tem certeza, como fazendo ele de errado. Mas ele tem certeza, e ele sabe mesmo, né? Então, só que às vezes a gente fica, nossa, sério, porque a gente não enxerga o que ele enxerga. A gente não alcança ele. Amém? Lá no 7. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, e o tempo apropriado, gente, não é a gente se justificar. Usar, ai, não, ainda não é o tempo certo de eu iniciar na academia. Eu ainda não testifiquei no meu espírito. Oi, com certeza tu testificou no teu espírito, só tá com preguiça, né? Então, assim, cuidar para que o tempo certo de Deus não seja uma justificativa para que a gente não faça o necessário, porque a gente não faça o que a gente já sabe que precisa fazer, tá? Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu. Não abertamente, mas em segredo. Olha, ele fez como ele queria fazer. Porque ele faz como ele quer fazer. Porque, porque ele é soberano. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Glórias a Deus, que falem. Alguns diziam, é um bom homem. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Então, assim, aqui eu quero falar um negócio pra ti. Sabe, as pessoas elas vão falar de ti. Algumas vão falar bem e algumas vão falar mal. E tá tudo bem, porque isso é sobre o ângulo que elas também conseguem perceber. E a gente, na aula lá de relacionamento pessoal, interpessoal, lá do carisma, o prof estava falando muito, né, sobre. Tem uma frase que eu gosto muito, que relata isso que eu vou dizer, que é: quando Pedro fala de Paulo, ele está falando mais de Pedro do que de Paulo. Então, quando alguém fala de ti, não é que ela só fala dela, mas ela fala mais dela do que de ti. Porque nota que ela precisa botar o óculos dela, né? A lente dela, o filtro dela, que é derivado de quem ela se tornou ao longo da existência, de tudo que ela carrega com ela. Nota? Só que Jesus, ele é maravilhoso, pleno, inconfundível, soberano e maravilhoso. Então, glórias a Deus se a gente pudesse nós colocarmos a lente dele nos nossos olhos, para que nós pudéssemos ver os nossos irmãos como ele nos enxerga. Seria tremendo demais. Porque quando os nossos olhos são bons, o nosso coração também vai ser bom. Porque normalmente a gente está vendo como que o nosso coração é. Aquilo que tem aqui no nosso coração enraizado e plantado. Então, se você enxerga, por exemplo, nossa, eu tô achando que essa pessoa tá me enganando. Quem que você tá enganando? Será que você não tá se enganando muitas vezes? Falando que vai fazer uma coisa e fazendo outra, isso é um engano. Falando que, eu vou lá te visitar semana que vem e não vai, isso também é um engano, né? Então, olha para como que tu tá sendo, né, no mundo. Porque o que tu tá falando das pessoas também tá falando de ti. Claro que às vezes é uma percepção que tá lá saindo para fora, né? E realmente é sobre o outro, mas na maior parte das vezes vai ser sobre você.
Então, aquilo que sai da tua boca para fofocar, para falar, para contextualizar, para justificar, para julgar os irmãos. Ah, ela falou bem, ela falou mal. Ah, eu não concordo com isso. Ai, não concordo com aquilo. Ai, como ela foi raivosa. Ai, como ela foi antipática. Ai, como ela é não sei o quê. Tudo isso que tu fica falando das pessoas e julgando, tá falando de ti também, porque essa ótica, ela é tua, ela não é sobre aquela pessoa. Ela não define quem aquela pessoa é. O teu olhar não define quem a pessoa é. Assim como o olhar das pessoas pega essa chave, o olhar das pessoas não fala, não diz quem tu é, não define quem tu é. Então, a tua mãe, talvez, ela veio de um histórico, de uma família limitada, né? De uma realidade limitada. Eu vou dizer aqui sobre que nem o meu pai, né? Meu pai, ele foi um homem que teve que romper muito porque eles passaram muita fome na vida. E por ele passar muita fome na vida, o mundo dele ele gira em torno muito da comida, né? Então, as coisas que ele fala para mim, se tudo eu for pegar como uma verdade, o que que eu vou replicar? Vou replicar o que é o paradigma dele, o que é o padrão dele, o que é a mentalidade dele, né? Só que nem sempre aquilo ali serve para mim, porque eu já rompi isso. Para mim, o mundo não é comer, porque para mim sempre teve que comer. A minha realidade é outra. Eu fui exposto a uma nova realidade, porque ele rompeu isso. Porque ele sempre trouxe comida para nós, né? Diferente do que foi o pai dele para ele. Então, às vezes, pode até ser que a maneira como ele também viu o pai dele é diferente de como eu vejo o meu pai. E olha como é que a gente vai, né, passando por experiências diferentes e as nossas lentes também vão sendo mudadas. Só que eu quero chamar a atenção de uma coisa que nós não devemos de colocar as nossas lentes de acordo com o que a gente está vivendo aqui, de acordo com as experiências que a gente tem no mundo. Isso é o nosso automático. Isso é o que automaticamente vai acontecer. Mas existe algo muito mais poderoso, que é a gente pedir todos os dias a solicitação para o Senhor Jesus, para Ele colocar as lentes nos nossos olhos. Porque aí a gente não vai só enxergar de acordo com o que a gente está vivendo, ou de acordo com a bagagem que nós carregamos das experiências que a gente já viveu, mas sim com o caráter de Cristo, com quem Ele é. E ele é amor, ele é maravilhoso, ele é espetacular. Então não há ninguém melhor do que ele para emprestar os óculos dele, o olhar dele, para que a gente possa realmente alcançar a mentalidade dele e alcançar o reino dos céus. Porque é através disso que a gente vai começar a alcançar também as emoções celestiais, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, gente, não tem ira, não tem raiva, não tem ódio, não tem medo no fruto do Espírito. A essência de que Deus criou nas nossas emoções não tinha medo. O medo ele foi gerado por conta do pecado. Lá no Éden, não existia medo, não existia todos esses sentimentos ali, né? O que existia era o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito é bondade, é misericórdia, é compreensão, é amabilidade, alegria, paz, é amor. Então, que a gente possa treinar isso justamente. Porque se a gente estiver sendo direcionado pelo Espírito, olhando pelo Espírito, nós vamos ver bondade, nós vamos ver algo bonito, algo maravilhoso. Porque imagina, Deus criou todas as coisas maravilhosas, funcionando maravilhoso, porque essa é a mentalidade dele. É tudo no lugar, tudo perfeito, tudo funcionando, nada fora do lugar. Essa é a mentalidade de Cristo. E glórias a Deus por isso. Se a gente conseguir alcançar 10% dessa visão, nossa, como nós vamos nos ver, como nós vamos ver as pessoas, como que seria o mundo se isso fosse realmente alcançado pela nossa humanidade. Ia começar por nós, porque se não começar por mim, vai começar por quem, né? Então, glórias a Deus. Aleluia. E pra mim já começou outro texto. Olha lá então, no 14. A controvérsia entre Jesus e os judeus. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então, os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina.
se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, a gente vê muitas situações quando a gente olha para pessoas que foram transformadas pelo Senhor, né? Que tem um histórico ali de encontro de fato com Deus. E a gente vai olhar o currículo dessa pessoa, muitas vezes, e essa pessoa não estudou, essa pessoa não tem faculdade, não tem pós, não tem mestrado, mas tem a capacidade que Deus deu para ela. Então, que a gente possa se abrir para isso, de receber as capacitações que o Senhor tem para nós, porque para cada um de nós Deus deu dons e talentos. E a gente às vezes se prende nesse materialismo, não que não seja importante estudar, é importante estudar sim, a gente descobre muitas coisas, aprende muitas coisas, mas quando Deus quer, Deus capacita. Mesmo aqueles que nunca estudaram para pregação da palavra, por exemplo, para fazer alguma coisa, então, são esses milagres que a gente enxerga acontecer ao nosso redor, mas muitas vezes a gente fica resistente a isso. A capacidade que Deus tem para nos dar para que a gente flua nos dons, nos talentos. Eu vou dizer algo para vocês, eu nunca fiz um curso de culinária, mas eu venho me surpreendendo com as coisas que eu venho fazendo na cozinha. E isso é dom de Deus. O mérito, a honra e a glória é toda de Deus. Ontem a minha tia deu uma passada aqui, ela olhou para a mesa que estava cheia das coisinhas que eu preparei para o evento de ontem, e ela disse, meu Deus, isso é dom de Deus, porque ela me conhece desde sempre, né? Desde que eu nasci. E ela sabe que, assim, eu cozinhava e tudo mais, mas eu nunca fui uma confeiteira. E as coisas vêm acontecendo, e a honra e a glória é do Senhor, porque Ele vem me capacitando. Então, eu sou testemunha de que a minha formação é dentro da área de administração. Eu trabalhei em banco a grande parte da minha vida, com matemática, computador, e agora eu tô na cozinha fazendo coisas que nem eu sabia que eu tinha capacidade de fazer, entendem? Então, é a capacidade que Deus dá para nós. Aí aqui no 18, continuando. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é o verdadeiro e não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre, porque estão querendo me matar. A multidão respondeu: Você tem demônio. Olha só, né? Você tem demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu: Um só feito eu realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhe deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se o menino pode ser circuncidado no dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada? Por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta da justiça. E essa justiça é a justiça de Deus, né? E de novo, aqui vem a questão da religiosidade, né? Do intelecto religioso, de não fazer algo no sábado para ajudar o próximo, sendo que Deus ama todas as pessoas, Deus se importa com todas as pessoas. E se há a oportunidade de fazer o bem para alguém, de Jesus curar alguém, como acontecia ali naquela época, não importa onde, não importa o lugar, não importa o dia da semana, porque as pessoas têm importância, as pessoas têm relevância. E aí Jesus nos ensina, em um dos mandamentos dele, que nós precisamos amar o próximo como nós mesmos. Então, independentemente do dia da semana, se é na doutrina, o dia de descanso e alguém precisa da nossa ajuda e nós temos essa capacidade e a possibilidade de ajudar alguém, que a gente se levante e vá fazer. Não ficar preso numa religiosidade, a gente vem falando tanto sobre isso, mas sim nós sermos espelho, imagem e semelhança do Senhor Jesus e de agirmos cada dia mais como ele agiu, pensarmos cada dia mais como ele pensa, buscar isso em oração. Pedir essa capacidade também para o Senhor, que o Senhor nos capacite, que o Senhor molde o nosso caráter, para que nós possamos sim nos comportar e sermos de fato a imagem e semelhança
de Cristo Jesus aqui, enquanto nós estivermos nesse plano terreno. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Vamos lá no 25. É Jesus o Cristo? Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é esse o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele realmente é o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto. Não, olha só, olha a mentalidade deles. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Eles realmente não sabiam, porque eles não enxergavam. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Imagina você, tá? Viver. Imagina eu aqui, a Beta, tá? Que conhecemos há, sei lá quantos mil anos. E aí, de repente, eu chegar e olhar pra ela e falar que eu sou Cristo. Como é que ia ser, irmãzinha? Né? Por quê? Porque a gente já tem um monte de coisa ali colocada no lugar sobre aquela pessoa, porque eles se criaram com ele. Eles acompanharam ele, eles viram ele sendo uma pessoa comum. Imagina, ele fazia lá os pecinhos de madeira lá e tal, pessoa comum. Só que eles não conseguiam ver no comum algo extraordinário. E isso fala algo aqui comigo sobre, às vezes a gente está simplesmente tomando um café da manhã, sabe? O horário do café da manhã é sagrado aqui em casa, principalmente o café da manhã, porque é um momento de comunhão minha com meu filho, sabe? É um momento assim de a gente lê a palavra, a gente conversa, a gente ri, sabe? A gente se diverte. E é um momento comum. Então, quantas vezes nesses momentos comuns, por a gente não dar valor para esse momento comum, como a gente não vê, né, uma grande glória nesse momento comum, a gente deixa ele despercebido e a gente nem dá valor. É só um café, a gente não senta para tomar café. Tem muita gente que não senta para tomar café, que já levanta, já pega uma banana e já sai correndo. Ou sai comendo no meio do caminho, porque tá atrasado, porque precisa disso, porque precisa daquilo. Então, que a gente realmente, né, possa tá sutil, olhar, né, com olhos espirituais. Eu sei que às vezes é difícil para mim também, às vezes sabe? Eu também entro às vezes no automático, assim, meu Deus. Ontem foi um dia que a gente tinha muita coisa para fazer por conta do evento, então, assim, várias vezes eu tava no automático, várias vezes eu me peguei no automático. Tanto é que quando eu chego em casa eu pedi perdão para Deus, eu digo, Deus, eu esqueci de ti várias vezes hoje, me perdoa. Porque automático, fazer, 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 fazer. Então é muito fácil a gente se perder no fazer e esquecer da presença. Só que o que mais importa é a presença. Amém? Graças a Deus. É. Então, enquanto ele estava lá ensinando do pátio, as pessoas estavam, né, olhando para ele como quem via uma pessoa comum, né? É, eu não estou aqui por mim mesmo, mas por aquele que me enviou e é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Ele está falando sobre a semente dele, sobre o espírito dele, que eles não tinham a semente de Deus. Então eles não tinham acesso ao espírito. Ele tinha, porque a semente dele era a semente de Deus. A nossa semente era a semente do pecado. Para a gente ter acesso a Deus por a nossa semente ser do pecado, nós precisamos ser redimidos do sangue do Cordeiro, crendo que Jesus é o Senhor, crendo que Jesus é suficiente, crendo na cruz, porque senão nós não teremos acesso ao Espírito Santo. Amém? Então, tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Então, eles bem que tentaram, só que eles não conseguiam. Porque o poder de Deus não permite que nenhum fio de cabelo caia do cabelo, da cabeça da gente, se não for da vontade dele. Essa cena, ela aparece no Leitiozinho, ela é bem intrigante, porque tu acha que eles vão jogar ele do precipício, tem uma hora lá, e aí eles estão lá, e eles vão jogar ele, nananã, e ele só olha, faz a meia volta e passa por eles, assim, totalmente como que. Porque não é a vontade ainda de Deus. Não vai acontecer. Se não é a vontade de Deus, não vai acontecer. E se é a vontade de Deus, vai acontecer.
Amém? Lá no 31. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez. Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhe Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Ele está falando que ele ia ficar pouco tempo ali, mas que ele ia voltar para o lugar onde quem enviou ele, porque ele ia voltar para a glória de Deus. Ele ia voltar para a própria glória dele, porque ele deixou a glória dele para ficar aqui conosco. Porque se ele tivesse envolto da glória dele, nós não poderíamos nem chegar perto dele, que nós seríamos destruídos. Tamanho é o poder de Deus. Amém? Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Você, não me, ele já está falando, vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei, que é na glória. E procurarão por quê? Porque no momento em que ele voltar, né, para a glória, só encontrará aquele que crer em Jesus. Só encontrará aquele que estiver com o espírito avivado, com o espírito vivificado pelo sangue do Cordeiro, por crer no sangue do Cordeiro, por crer no poder do pão e vinho da nova aliança. Amém? Então, as pessoas vão procurar e não vão encontrar, a não ser que ele queira. Amém? Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir este homem que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão? E vocês não podem ir a um lugar onde eu estarei. Deus está falando, né, de coisas celestiais, então o que é da terra não consegue compactuar, não consegue captar. E por isso que para a gente entender as coisas dos céus, nós precisamos passar pelo Espírito, porque sem o espiritual nós também não conseguimos enxergar. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele está falando: eu tenho para entregar para vocês. Então, se tu quer, eu tenho para te entregar. Porque aquele que bate na porta, a porta se abrirá. Aquele que clamar, ele vai ouvir. Quem crer em mim, como diz a Escritura, ó, que ele está falando, ó. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está falando do Espírito Santo de Deus, que dá vida, que vivifica o nosso corpo, que vivifica a nossa alma, que vivifica o nosso espírito, que traz vida, é a única vida que existe. O que há antes é algo que a gente chama de vida, mas que nem vida não é. Amém? É uma coisa que parece vida. É uma mentira que parece vida. É um tipo de vida que antes da gente experimentar a vida real, a gente até se engana achando que aquilo ali é a vida. Eu mesma passei por isso. Eu achava, isso aqui é a vida. Mas só que Deus tem muito mais para você. Deus quer vivificar no espírito, com o espírito dele, com o espírito de Deus. Olha que poderoso isso. Quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito letra maiúscula, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Aleluia. Até então, o Espírito com letra maiúscula ainda não tinha sido dado, ainda não tinha acesso, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ele não tinha voltado para a glória. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é um profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Então, a diferença aqui, né, entre quem conseguia realmente captar pelo Espírito e os que estavam ali totalmente desconexos, não conseguiam olhar espiritualmente, não conseguiam também alcançar a mentalidade daquilo que ele queria dizer, a revelação daquilo que ele queria falar. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? De novo, martelando a mente, querendo entender, né? Quantas vezes, gente,
eu vou dizer isso por experiência própria, quantas vezes a gente bate com a cabeça na parede, a gente sofre, a gente dói, a gente se rasga, porque a gente quer compreender tudo, ou a gente quer entender, ou a gente quer racionalizar, ou tudo precisa fazer sentido. Só que essa é a nossa mente racional. A nossa mente racional, ela vai ter essa necessidade mesmo de querer fazer sentido. Eu sou aquela pessoa que eu fico perguntando até entender tudo. Então, para eu realmente começar a entender essas coisas espirituais, para mim, olha, gente, foi uma longa caminhada. Foi difícil porque eu tinha que me esvaziar, eu tinha que abrir mão do que eu sabia. E isso para mim era muito difícil, eu era agarrada no que eu sabia. Só que tu entende que para um novo entrar na tua vida, tu tem que deixar o velho. Então, aquilo que tu sabe, aquilo que é a verdade para ti, tu vai ter que abrir mão. E isso muitas vezes vai parecer que tu tá morrendo. Porque às vezes tu depende daquela verdade. Tu tá dependente daquela verdade. Tu só vive se aquela verdade estiver acompanhada contigo. Então é como se tu te rasgasse de ti mesmo para poder alcançar uma nova mentalidade em Cristo Jesus. Não era algo muito simples para mim, sabe? Então cada vez eu tenho treinado mais, abrir mão. Ah, não é assim. Como é então? Sabe? Se abrir para o novo. Ah, tem outro jeito. Ah, é verdade, tem outro jeito. Porque tem infinitos jeitos. Não existe um jeito só de pensar, não existe só um jeito de fazer, não existe só um jeito que dá certo. Deus é infinito. Amém? Outros diziam que ele era Cristo, então. Ainda outros perguntavam: como pode Cristo vir da Galiléia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido. Aqui eles estavam falando, né, sobre uma descendência carnal, sobre uma descendência que eles podiam ver, mas existia todo o plano espiritual envolto nisso. Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. E esse aí ficaram divididos nas escrituras, também está descrito que haveria divisão. Então, eles captam uma parte, não captam outra. Tem revelação de uma parte, não tem, é como se fosse um quebra-cabeça que ainda não consegue ser preenchido, mas está tudo sendo montado conforme a vontade do Senhor. Tudo isso é necessário que aconteça para que as escrituras se cumpram. Porque tudo é sobre as escrituras se cumprir, porque as escrituras é a palavra de Deus e Deus não volta atrás na palavra dele. Deus não mente. Então, tudo que está escrito vai acontecer. Tudo que ele te disse vai acontecer. Tudo que ele falou no teu ouvido vai acontecer. Tudo que ele declarou como uma palavra para ti vai acontecer. Amém? Para mim começa outra aqui. Glória a Deus. As autoridades não creem. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ele respondeu: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu neles? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Esse povo que nada sabe da lei é maldito. De novo, Amém. aquele orgulho, né, de saber as coisas. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. É aquela famosa história, muitas vezes, né? Profeta de casa não faz milagre. E isso muito acontece nos dias de hoje também. Quando alguém é encontrado por Deus e é levantado por Deus, muitos dos que estão próximos, do que conhecem o histórico dessa pessoa, né, acabam duvidando muitas vezes, né? Vem a incredulidade, mas imagina, o fulaninho ali foi escolhido, mas da onde? E o fulaninho tá ali sendo usado por Deus, entregando a vida para Deus e permitindo ser um vaso do Senhor usado para edificação e honra e glória do nome do Senhor, não em honra própria, né? Então estava acontecendo ali com Jesus aqui, naquela época, naquele período, né?
E muito acontece nos nossos dias aqui também. Então, que a gente possa abrir os nossos olhos espirituais, enxergar o que o Senhor vem fazendo, muitas vezes através da vida das pessoas que a gente conhece, né? Tirar o julgamento, deixar o julgamento de lado e realmente permitir com que os nossos olhos e os nossos ouvidos sejam direcionados para o que Deus enxerga da outra pessoa, de como essa pessoa foi criada. E a gente se colocar nesse lugar de amar o próximo como a gente ama nós mesmos, porque os nossos olhos espirituais estão sendo abertos nesse momento. Então a gente precisa realmente orar por isso, orar por isso. A mulher adúltera, e cada um foi para a sua casa, ali no 53. Mas já começa um novo capítulo. Então, encerramos o capítulo de hoje. João 7, né? Amanhã já vamos pro 8. Oi? Amanhã já vamos pro 8. Já vamos para o 8. Exatamente, exatamente. Então, vamos orar para agradecer e finalizar essa manhã. Obrigada, Paizinho amado, pela sua presença. Obrigada por nos exortar, por nos trazer uma palavra mais um dia tão preciosa, tão profunda. Que no dia de hoje, nessa sexta-feira, os nossos olhos espirituais sejam abertos. Nós oramos e clamamos a Ti, Pai. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, que nós possamos ter a sensibilidade de enxergar os outros irmãos assim como o Senhor enxerga também. Nós oramos para que o julgamento que ainda existe em nós caia por terra e que nós possamos sim cumprir o mandamento de amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. E que esse amor ele possa ser o amor ágape, o amor que o Senhor tem por nós, um amor por decisão, um amor por escolha, um amor por cumprimento desse mandamento que o Senhor traz como ensinamento na tua palavra. Em nome de Jesus, assim como também oramos para que nós possamos amar a Ti, Pai, acima de todas as coisas, com todas as nossas forças. E se de alguma forma nós ainda nos afastemos disso, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos endireite. Em nome de Jesus, porque nós sabemos de forma intelectual que a Tua presença é o que mais importa, e também pelas experiências sobrenaturais que nós já vivemos contigo, e que muitas vezes o nosso automático nos leva a sair da presença. Então, Pai, nós oramos para que o Senhor nos exorte, para que o Senhor nos capacite e nos ensine cada vez mais a viver no Espírito, que o nosso eu diminua para que o Senhor cresça em nós e através de nós. É o que oramos e convidamos o Espírito Santo para estar conosco no dia de hoje, para que todas as nossas obras, os nossos feitos, os nossos pensamentos, as nossas falas, que não seja nós, o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa sabedoria terrena, mas sim o Senhor através de nós, o Espírito Santo do Senhor. Que nosso corpo, nosso templo seja a tua morada. E se há algo que ainda bloqueia, que ainda impeça, do Espírito Santo do Senhor fluir livremente, que o Senhor nos traga a consciência para que nós possamos sim tomar decisões diferentes nesse dia e possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para as nossas vidas, no nome de Jesus. Pai, já acampa teus anjos nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nos nossos meios de transporte, nos nossos equipamentos. Capacita-nos para o dia de hoje, Senhor. Derrama sobre nós a sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. Nós oramos, agradecemos e entregamos a Ti, Pai, toda a honra e toda a glória, selando esse momento contigo, no nome que há, na autoridade que há no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glórias a Bora Deus. correr no parque, irmã. Vai. Beijo. Tchau.